Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Aquele menino no banco do parque. Dedicado a Railgun System Robin. Barulho. Essa era a primeira coisa que se ouvia em uma cidade cheia de pessoas ocupadas com seus afazeres diários. O estranho sobre esta cidade, porém, era que ela parecia ter uma população majoritária de adolescentes e crianças. Dificilmente uma cidade normal se a população mínima aqui fosse de adultos. Mas era normal em um lugar chamado Cidade Acadêmica, onde a cidade inteira era praticamente uma escola. A cidade acadêmica tinha aproximadamente um terço do tamanho de Tóquio, estando localizada a oeste da cidade em questão. Era tão tecnologicamente avançada que, em termos de conquistas científicas, estava 30 anos à frente de todos os outros países do mundo. Era uma cidade independente de estudos aberta a pessoas de todo o mundo, pois era, na verdade, uma potência independente, não estando sujeita ao governo japonês ou a qualquer outro governo além do da cidade administrador misterioso Aleister Crowley. Mas o que a cidade acadêmica era mais conhecida por, era seu curso de desenvolvimento de poderes. Usando truques mentais sugestivos e drogas, a cidade acadêmica conseguiu transformar muitos de seus alunos em humanos únicos chamados Spers. Psíquicos que podiam usar mais do que apenas os 10% normais de seus cérebros e, portanto, desenvolver superpoderes. As habilidades exclusivas de cada Esper eram bastante diversas. Telecinese, pirocinese, teletransporte, e assim por diante. Os Spers recebiam classificações sobre a eficiência e o desenvolvimento de suas habilidades, indo do nível 0 ao 6. Os de nível 0 eram humanos misteriosos que eram completamente incapazes de desenvolver quaisquer habilidades, no entanto nível 5. Eram os Spers mais poderosos de todos, apenas 7 no total em toda a cidade. Nível 6. Bem, isso nunca havia sido alcançado, pelo menos ainda não. Aconteceu que, a terceira mais forte de todos os 7 nível 5 em toda a cidade, estava em uma grande ponte com vista para a cidade. Ela tinha cabelos castanho-avermelhados de comprimento médio, olhos castanhos, um grampo de cabelo prateado e um uniforme do ensino fundamental feito de um material bastante fino. Mikoto Misaka. Nível de poder, 5. Nome da habilidade, canhão de trilho. Poderes, eletrocinese em um nível extremo. A potência máxima é 1 bilhões de volts. Idade, 14. Outros fatos: embora vista como feminina, na verdade, é uma pessoa bastante ousada e impulsiva até certo ponto. Mikoto suspirou enquanto olhava para a vasta cidade à sua frente. Ao redor da ponte, havia turbinas eólicas girando constantemente, recebendo energia do vento. Embora as turbinas eólicas não gerassem energia suficiente para alimentar tudo na cidade acadêmica, elas eram marcas registradas famosas da cidade em questão e de sua pesquisa em combustíveis extremamente limpos. Perto dali, vários robôs cilíndricos em forma de lata de lixo passavam, limpando a rua com seus aspiradores. Mikoto olhou momentaneamente para os drones e depois para a cidade. Hoje seria o que chamavam de verificação do sistema. Era quando cientistas iam às escolas e testavam os poderes de todos os alunos para determinar seu nível atual. Mikoto sempre passava com louvor, é claro, sendo uma nível 5. Mas ela tinha que admitir, tudo aquilo era um pouco tedioso. Ei, você aí, garota! Mikoto olhou para cima e viu que estava cercada por vários homens em idade universitária, todos com expressões bastante brutais, sem mencionar que pareciam ser o tipo de pessoa que estava constantemente procurando confusão. É. Mikoto murmurou com uma voz entediada. O que vocês querem? Você é uma daquelas garotas da escola secundária Tokvadai, um dos bandidos assobiaram. Isso vai ser um deleite. E daí? Disse Mikoto. Vamos lá, não seja assim, garota, disse outro homem. Temos um currículo especial de bajulação lá em casa só para garotas como você, não seja tímida. Mikoto revirou os olhos. Nossa, que bando de idiotas. O que foi isso? Eu sei. Ela acha que só porque é de Tokvadai é muito melhor do que nós. Não é. Vamos dar uma surra nela. Vocês são tão irritantes.
Mikoto rosnou enquanto energia elétrica começava a faiscar e crepitar de sua franja e por todo o corpo dela. Um momento depois, raios poderosos e aleatórios rasgaram a área da ponte, os ônibus automatizados em vários quarteirões ao redor repentinamente entraram em curto-circuito e pararam, enquanto os semáforos enlouqueceram. Depois disso, Mikoto estava no meio de alguns bandidos nocauteados, todos eles fumando como churrasco. Vocês estão 200 anos adiantado para lutar comigo. Mikoto murmurou. Bando de pervertidos. Mikoto pegou seu celular e olhou a hora. Ela provavelmente deveria voltar para o dormitório logo, caso contrário, sua melhor amiga e colega de quarto, Kuroko, poderia ter tempo suficiente para planejar outra emboscada extremamente constrangedora. Mikoto decidiu pegar o caminho mais longo de volta. Apesar de seu bom senso, ela realmente estava cansada de verificações de sistemas. Enquanto Mikoto caminhava pela cidade, ela não prestou atenção às maravilhas tecnológicas da cidade acadêmica, provavelmente porque era algo que ela via todos os dias. Ônibus que funcionavam sem motoristas, mais drones de limpeza automatizados. Um trem monotrilho que superava em muito qualquer outro tipo de transporte ferroviário, e à distância, era possível avistar o elevador espacial da cidade acadêmica, conhecido como Endymion, espiralando para o espaço. Mikoto havia vivido nesta cidade por mais da metade de sua vida, então essas coisas eram normais para ela. Se isso fazia o resto do mundo parecer primitivo aos seus olhos, bem, ela esperava não ser tão superficial. Mikoto foi interrompida de seus pensamentos por um ronco. Ela parou abruptamente ao ver algo estranho em um dos bancos bem em frente ao parque. Era um garoto, que parecia apenas um pouco mais velho que ela, se não da mesma idade. Ele usava uma jaqueta verde com uma listra branca descendo por um lado, decorada com o número 10, uma camisa preta e calça jeans azul. Seu cabelo era de um tom castanho mais escuro. Mikoto teria ignorado aquele bobão adormecido, exceto que ele parecia bastante abatido. Suas roupas pareciam bem sujas, seu cabelo estava despenteado, havia hematomas por todo o seu corpo. Era como se ele fosse um morador de rua que se metia em brigas regularmente. E o mais estranho era que a classe pobre da cidade acadêmica nunca vinha ao 7º distrito. Mikoto, sendo a moleca curiosa e intrometida que era, caminhou até o garoto adormecido. Para alguém com aquela aparência tão desastrada, ele não cheirava a morador de rua, o que era bom, considerando o cheiro que eles geralmente tinham. Ei! Mikoto começou a cutucar o ombro do garoto. Ei, acorda! O garoto abriu os olhos, revelando íris verde brilhantes. Ele se sentou e bocejou. Ei, cara, o que você está fazendo aqui fora? Mikoto perguntou. Você não tem um dormitório? O garoto piscou. Então, ele falou em inglês. Com licença? Eu não falo japonês. Mikoto suspirou. Claro, esse cara, ela percebeu pelo sotaque que ele era americano. Mikoto mudou do japonês para o inglês, já que era muito boa em falar outros idiomas, e repetiu a pergunta. Uau, disse o garoto. Esse é o melhor inglês que ouvi nesta cidade até agora. Você nem tem sotaque japonês quando fala. Haha. Mikoto murmurou sarcasticamente. Olha, fico feliz que você ache meu inglês bom, mas na verdade você não respondeu à minha pergunta. Ah, é. O garoto murmurou. Eu responderia, exceto que o custo do meu dormitório não estava incluído na minha mensalidade, e eu simplesmente não posso pagar. Não se preocupe, eu vivo assim há muito tempo. Espere, você estuda aqui e eles nem te dão um dormitório. Mikoto exclamou. Ela imediatamente sentiu pena do garoto à sua frente. Pelo tom de sua voz, ele parecia genuinamente não querer causar problemas a ninguém e queria assegurar-lhe que podia cuidar de si mesmo. Qual é o seu nome? Mikoto perguntou. Nunca te vi por este distrito antes. Ben. Ben Tennyson, disse Ben com uma leve reverência. Eu fiz certo. Fazer o que certo? A reverência, eles fazem isso no Japão, certo? Desculpe, eu não converso com muitas pessoas.
Ele realmente não tem noção, não é? Mikoto pensou. Não se preocupe com isso, você é de uma cultura diferente, mas, então há quanto tempo você está, vivendo nas dificuldades? 3 anos, disse bem. Mas não é grande coisa. O queixo de Mikoto caiu de horror. Você está vivendo assim há 3 anos. Ben Tennyson. Nível de poder, 2. Nome da habilidade, ponto de predição. Poder, pode prever comportamentos e ações observando o movimento muscular. Idade, 15 outros poderes possíveis, indeterminados, investigando uma possível conexão extraterrestre. Uma gota de suor escorreu pela testa de Ben. Quando você coloca dessa forma. Mikoto cerrou o punho e fechou os olhos por um instante, pensando. Tudo bem, tudo bem. Você. Sim, disse Ben, dando um pequeno pulo. Você vai a algum lugar depois que eu terminar esta conversa? Bem, eu ia tomar café da manhã. Disse Ben. Tipo, talvez eu vá juntar uns ienes ou... Não diga mais nada, disse Mikoto. Só me prometa que você estará de volta a este banco por volta das 15 horas. Uau, seu inglês é realmente bom. Murmurou Ben. Você quase soa como minha prima Genven. Só me prometa. Ok. Ok. Mas, o que você vai fazer? Perguntou Ben. Eu fiz alguma coisa errada. Longe disso. Murmurou Mikoto enquanto se afastava, deixando o garoto confuso no banco do parque. Enquanto se afastava, ela notou algo brilhando à luz do sol no pulso esquerdo do garoto, algo que parecia um relógio, ela não sabia por quê. Mas algo naquele relógio parecia apertar um punho frio em volta do seu coração, como se fosse decidir o seu futuro a partir do momento em que conheceu o garoto chamado Ben Tennyson. Mikoto passou a maior parte de suas verificações de sistema naquele dia com a mente distraída por aquele garoto. O tempo todo. Ela disparava seu golpe característico, o canhão de trilho, em uma grande piscina que eles usavam para medir seu poder e cadência de tiro. Cientistas estavam a uma certa distância, monitorando a situação. O golpe característico de Mikoto envolvia pegar uma pequena moeda de metal, e, enquanto a girava no polegar, ela adicionava um pouco de energia extra à moeda usando o poder eletromagnético, criando um canhão de trilho em miniatura. Capaz de causar uma destruição massiva, Mikoto jogou uma última moeda na piscina que estava sendo usada para medir seu poder. Um estrondo sônico e uma faísca apareceram quando a moeda se transformou em um risco laranja brilhante que explodiu na água, criando um enorme respingo como se o Fat Albert tivesse acabado de dar um mergulho de bomba do espaço. Capacidade de disparo rápido, 8 moedas por minuto, resultado final, nível 5, disse o cientista através de um megafone. Mikoto se afastou, feliz por tudo ter acabado, agora ela poderia descansar um pouco. Os devaneios de Mikoto sobre um bom período de relaxamento foram interrompidos quando uma certa garota ruiva com Maria Chiquinhas e um olhar perigosamente apaixonado apareceu do nada bem atrás dela. Ei! Menina! Kuroko Shirai começou a abraçar Mikoto obsessivamente, quase a sufocando enquanto Mikoto ficava levemente vermelha de vergonha. Kuroko! Não use sua habilidade assim. Kuroko Shirai. Nível de poder, 4. Nome da habilidade, teletransporte. Poder, pode realizar teletransporte instantâneo em certas distâncias, bem como teletransportar objetos com toque, de tamanho e massa limitados. Idade, 13. Fatos estranhos. Ela é uma Yuri, e parece se inclinar obsessivamente para Mikoto Misaka. Muito obsessivamente. Vamos lá, maninha, disse Kuroko com uma piscadela. Eu sei que você está feliz que a verificação de sistemas acabou, e eu pedi para Saten e o Iharu nos esperarem perto do restaurante Loteria. Vai ser só comida e bebida comemorativa de agora em diante. Então, quando minha maninha não estiver olhando, eu vou colocar aquela coisa na bebida dela, e eu e ela saberemos com certeza o amor uma da outra. O que foi isso? Disse Mikoto, percebendo os murmúrios baixos de Kuroko. Nada.
Droga, essa foi por pouco. Bem, você vai ter que ir na minha frente de qualquer jeito, disse Mikoto. Tenho um compromisso em alguns instantes. O quê? Disse Kuroko. Você está a negócios? É, talvez, disse Mikoto, dando de ombros. Peça um cheeseburger simples para mim e eu já vou. Não deve demorar muito. Kuroko estreitou os olhos. Por favor, não me diga que você conheceu um garoto. Oh, o quê? Mikoto ficou vermelha. Não é nada disso. É aquele idiota? Aquele garoto camejou, disse Kuroko, cerrando e abrindo as mãos. Eu juro que não vou deixar ninguém mais saber o cheiro da minha irmãzinha. Não é nada disso, exclamou Mikoto. Nossa! Eu nem vi aquele idiota hoje, tá bom. Depois de uma discussão apressada com uma Kuroko aparentemente ciumenta, Mikoto finalmente conseguiu se livrar da amiga e, após prometer 3 vezes que estaria na lanchonete mais tarde, voltou para o banco do parque. Por volta das 3 horas, Mikoto se sentiu uma idiota. O banco estava vazio. Ai, meu Deus! Murmurou Mikoto. E ele parecia tão honesto. Por outro lado, ele provavelmente não queria me causar problemas, então fugiu, ou as pessoas são bondosas demais para o próprio bem, ou o completo oposto. Esta cidade é tão bagunçada. Pinga, gota. Os olhos de Mikoto se voltaram para o banco ao ouvir o barulho. Havia gotas vermelhas, pingando do banco. Mikoto se ajoelhou. Um medo crescente se expandindo em seu peito ao ver os respingos de sangue na parte inferior do banco, e vários restos de tecido verde que aparentemente haviam sido rasgados de uma jaqueta. Não! Mikoto sussurrou. Não, 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 não. Foi quando ela ouviu um rosnado sibilante e um estalo. Mikoto correu para longe do banco e se escondeu atrás de uma árvore. Então ela espiou lentamente e observou, enquanto uma figura alta em uma estranha armadura de batalha aparecia. A figura estava completamente coberta em uma armadura de ficção científica incrivelmente elegante. Almofadas roxas cobriam toda a sua superfície roxa escura e preta, com cintos e mecanismos que Mikoto nunca tinha visto em sua vida. Havia uma grande estrutura redonda e elegante, semelhante a um jato, nas costas, que parecia ser uma mochila-jato. O capacete não tinha aparência humana, era completamente preto com uma forma alongada na parte de trás da cabeça. E 4 linhas brilhantes sobre a superfície frontal sem características. Quem quer que fosse, o que quer que ele fosse, ele não soava humano nem um pouco, com seus estranhos estalos, sibilos, rosnados, como se estivesse caçando alguma criatura na natureza. De alguma forma. Mikoto sabia, observando a coisa, que ela estava caçando bem. De alguma forma, aquela coisa era responsável pelo sangue, que possivelmente pertencia. Mikoto se sacudiu, ela não ia tolerar isso. Mikoto saiu de trás da árvore. Ei! Você! Cabeça de balde! A figura virou a cabeça lentamente para olhar para Mikoto. Enquanto fazia isso, 4 longas estruturas semelhantes a cabos saíram de suas costas, com estranhos cilindros na ponta que tinham garras. A habilidade de Mikoto de sentir energia eletromagnética podia sentir uma leve sensação semelhante a plasma de cada cilindro, algum tipo de arma de disparo de plasma. É. Estou falando com você, cabeça de balde. Mikoto rosnou. Você não me conhece, e eu não te conheço, mas eu sei o suficiente para dizer que você é uma má notícia, então me diga agora. O que você fez com Ben Tennyson? Tudo começou com um nome. Rezag Kraksaug Hohook. A coisa sacou 2 pistolas de mão de alta tecnologia e as apontou para Mikoto, enquanto os cilindros de cabo também se apontavam para ela. Mikoto se sentiu um pouco atordoada. Ela conhecia muitos idiomas e conseguia até identificar aqueles que não falava, mas este idioma era como conversar com um mutante de esgoto que gargarejava. A coisa disparou uma enorme rajada de plasma roxo de um de seus cabos, que explodiu perto dos pés de Mikoto, deixando uma cratera em chamas. Mikoto sabia o que estava fazendo, estava ameaçando matá-la a menos que ela contasse o que sabia. Mikoto começou a crepitar raios furiosos. Oh,
Você não tem ideia de quem está tentando extrair informações, faça você. Mikoto estendeu a mão, e uma enorme onda de energia elétrica explodiu de sua palma. A coisa se lançou para fora do caminho, fazendo uma cambalhota enquanto o raio abria uma cratera enorme na rua. Ela apontou suas armas para Mikoto e começou a atirar rapidamente. Mikoto formou um campo eletromagnético ao seu redor, e as rajadas de plasma foram redirecionadas ao seu redor, explodindo em carros e causando caos em massa com sua destruição. A coisa se movia a velocidades assustadoramente desumanas ao redor de Mikoto, disparando com seu armamento extremamente avançado. Droga! Mikoto murmurou. Essa coisa é rápida. Mikoto lançou várias lanças de relâmpago de sua franja, os golpes poderosos explodiram na rua enquanto a criatura continuava a se esquivar. Vamos ver você se esquivar disso! Mikoto bateu o pé no chão, e uma poderosa corrente elétrica explodiu ao seu redor como uma onda de choque. A mochila da criatura de repente estremeceu, e um calor arroxeado explodiu dela, revelando ser um jetpack enquanto a criatura voava para o ar, evitando o chão elétrico. Você está realmente armado até os dentes. Mikoto rosnou. Mas não há como você me enfrentar apenas voando. Mikoto foi interrompida por um bip muito rápido. Ela olhou ao redor e viu várias esferas prateadas com luzes vermelhas, piscando cada vez mais rápido com os bips que vinham deles. Oh, droga! Mikoto concentrou-se na energia eletromagnética que podia usar nas pernas e usou a propulsão para se lançar no ar enquanto uma violenta explosão sacudia toda a rua. Mikoto viu escombros e muito mais estrelas enquanto era arremessada como uma boneca de pano. A próxima coisa que Mikoto percebeu, ela estava de quatro, com os ouvidos zumbindo, e o mundo girando ao seu redor. Ela olhou ao redor da rua em chamas enquanto ouvia os chamados distantes de uma ambulância e um caminhão de bombeiros. Ela viu a figura caminhando em sua direção, com as armas apontadas para ela. Não fique tão arrogante! Mikoto lançou um poderoso raio que explodiu na lateral do rosto da coisa, arremessando-a para trás, onde explodiu em um prédio de 2 andares que desabou parcialmente com a ferocidade do golpe. A criatura cambaleou para fora dos escombros, murmurando fracamente em sua língua gorgolejante, e enquanto Mikoto olhava para o buraco derretido e rasgado que havia feito em seu capacete, ela quase vomitou. A criatura definitivamente não era humana agora, tinha pele reptiliana, com 3 olhos ciborgues semelhantes a insetos e uma grande mandíbula com dentes em forma de adaga. A criatura cuspiu algumas sílabas gorgolejantes em Mikoto, obviamente a xingando, antes de ativar seu jetpack e voar para o céu. Mikoto apenas olhou por um momento. Tenho que encontrar bem, isso, que diabos é Six-Six? Espécie, Sotoragiano. Planeta natal, Sotorag. Profissão, mercenário. Fatos notáveis: a espécie de Six-Six é bem conhecida por suas profissões mercenárias. É um rito de passagem na espécie caçar e destruir droides assassinos. Os restos dos droides são o que compõem sua armadura. Six-Six recebeu esse nome por causa das pistolas que carrega consigo.